Vamos juntos, nossas humanidades, com o tema hoje, solidão. Você já passou por isso? Já aconteceu na sua vida? Já viveu momentos de profunda sensação de abandono, rejeição, solidão, de estar sozinho? É sobre isso que a gente vai falar hoje. O tema central, a solidão, dentro desse arcabouço, nossas humanidades. O que isso tem a ver? Tem a ver que no mundo de hoje, mais e mais dentro de consultório, nas áreas de sociologia, nós temos percebido essa questão como demanda e como queixa das pessoas, a dificuldade de conexões. É por isso que a gente vai falar sobre solidão hoje. Dá as boas-vindas a quem já chegou aí. Rodrigo, beleza, cara? Tudo bem-vindo. Jaqueline, Mônica, Valadão, quem eu não consigo, Givanda, Jaqueline, pessoal chegando aí que eu tô vendo, tem gente que eu não consigo ler. Bom, Fátima, todo mundo que eu não vi, tá embolado aqui a letra para mim, me perdoe. Sejam bem-vindos, é muito bom. Esse é um tema que parece espinhoso, boa noite. É um tema que parece uma questão espinhosa, que pode ser difícil de falar, ninguém quer tocar no assunto, mas é um tema importante. A gente chegou a tangenciar esse tema quando falamos no Setembro Amarelo sobre saúde mental e a questão em relação ao suicídio. E é um tema realmente muito importante e cada vez mais sintomático na sociedade que nós estamos vivendo. Oi, Maná, tudo bem? Oi, Marlise, tudo bom? A gente precisa encarar essa questão sobre o seguinte: existe a solidão, sempre existiu. Diferente de solitude, é óbvio, nós sabemos a diferença. Solitude é a atitude voluntária de estar só. Oi, Giovana, tudo bem? Oi, Lina, lá da Argentina, bem-vinda, como estás? A gente já sabe que existe a questão de estar só na vida. Outro dia eu comentei num vídeo uma das frases que eu acho mais sem sentido. Oi, Cláudia, quanto tempo? E uma das questões que a gente Márcia, bem-vinda, que eu acho um grande disparate, talvez você discorde de mim, mas eu já cansei de ouvir essa frase. Não, porque a gente nasce sozinho e morre sozinho. Não é verdade, isso não faz o menor sentido. Se tem um ser neste mundo que não nasce sozinho e não morre sozinho, é o ser humano. Outros bichos pode ser, mas a gente não. Para começar, você não nasce sozinho, você nasce e imediatamente, se sua mãe não assumir você, você vai morrer. Outros animais se levantam, procuram a mãe, procuram se amamentar normalmente, vão atrás. A Sônia Edir, né? Boa noite, Sônia Edir. Agora eu entendi aí seu nome. Sabia que era um desvaladão. Letícia, bem-vinda. Márcia, todo mundo. Essa é uma questão importante de pensar. A ideia que tem se passado é que estar só é o normal. Não é. Nós não somos sozinhos, psicologicamente falando, socialmente falando, estruturalmente e funcionalmente sozinhos. Nunca fomos. Nós não fomos criados para sermos sozinhos. Então essa é uma falácia do mundo moderno para justificar o caminho onde a sociedade capitalista, a sociedade de modo geral, tem seguido. Então, todo mundo nasce sozinho e morre sozinho. Não nasce. Você não nasce, você pode nascer no meio de uma selva, você nasce extremamente ligado por um cordão umbilical que tem que ser cortado. Aí você fica sozinho? Não fica. Se você for deixado para trás, você morre. Outros animais não, mas a gente morre. Ou seja, nós somos seres entranhados, entrelaçados, gregários desde sempre. Lutamos para alguma independência e autonomia, que é importante, mas nós precisamos uns dos outros. Já falamos disso, tem um vídeo outro dia que eu gravei sobre isso também. E o tema solidão a gente tem que abordar fazendo algumas diferenciações. Solitude e solidão, já conversou sobre isso. Solitude é quando você escolhe voluntariamente estar só, o que é muito saudável, o que é estar em algum ambiente em que você precisa de silêncio, precisa olhar para dentro, precisa se escutar. Não é possível ter medo disso, é importante estar dentro disso. Agora, é mais difícil você escolher a solitude, ou seja, ficar só, quando... Oi, Ângela, bem-vinda! Quando você está sozinho involuntariamente, ou seja, você não queria estar sozinho, está mais sozinho do que o normal,
estar sozinho mais do que você gostaria e você conseguir viver a solitude. É diferente. Oi, Lívia, tudo bem? Bem-vinda. Se você está sozinho, está acompanhado, está em família, está casado ou está cercado de amigos e escolhe a solitude, ótimo, é muito mais fácil. Agora, caminhar a solitude, ou seja, olhar para dentro, ficar em silêncio, passar dias em silêncio, sem se comunicar com o celular, com ninguém, nem televisão, é muito mais difícil quando você, dentro do seu outro momento fora da solitude, não tem a quem procurar, ou seja, a sua energia está baixa, seu tanque de afeto está baixo. Por exemplo, eu tenho um amigo e nós já fizemos alguns retiros juntos, onde ficávamos em silêncio e mais tarde à noite celebrávamos, conversávamos e mergulhávamos em filmes e histórias de profundidade. Esse amigo, ele foi já a alguns retiros de meditação vipassana, em que se fica 11 dias em silêncio. É muito profundo, é muito interessante. Oi, Ângelo, tudo bem? Pessoal de Jardim Catarina, bem, muito prazer, viu? A Luísio, todo mundo que tá por aí, bem-vindos. Hoje eu fiz a live quinta-feira, né? Talvez eu mude para quinta-feira. Então, esse cara ficava 11 dias em silêncio e a gente fez algumas meditações sobre isso. E o que se fala é que no terceiro dia de silêncio absoluto, choros profundos vêm à tona, lembranças infantis muito profundas, porque a gente fala demais, se distrai demais e aí não tem acesso a conteúdos que foram arquivados lá na alma. Por isso, ficar em silêncio e viver a solitude é muito importante. Mas é muito difícil para quem está vivendo a solidão, que é estar sozinho de forma involuntária, que você e eu consigamos viver às vezes a solitude, que é o prazer de estar consigo mesmo, de estar conectado com o divino, com a natureza, com tudo que está nos cercando. Por isso é preciso estar com o tanque cheio, estar alimentado. Ir sozinho para essa aventura da solitude é difícil às vezes, é possível, mas é preciso uma certa peregrinação e um momento histórico adequado para você viver bem a solitude. Oi Monique, tudo bem? Oi Regina, do Havaí, muito bom, a gente está aí, vou te visitar, já prometi um dia eu vou. Não é falta de tempo, eu garanto você que o tempo arranjaria. Eu me lembrei de uma música aqui agora que eu não vou tocar ela toda porque eu não vou saber tocar e nem quero gastar o tempo, mas tem uma letra muito bonita. Ela fala de vários tipos de solidão. Na verdade, ela fala da solidão causada pela questão afetiva, conjugal, amor, que foi embora, que muitas vezes desperta a solidão. Noite em meu
pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, eu vou sofrer. Hoje já não sonho, hoje faço com meu braço, meu viver. Outro dia eu tomei uma bronca porque eu toco assim de improviso. Pego a música e sai tocando. E a pessoa tava com razão, essa música é um hino mesmo. Mas ela é linda. Então a letra ela fala. Ela tem uma hora que fala algo que me chama a atenção. Que diz assim: estou só, não resisto, essa casa não é minha, não é meu esse lugar. Então fala mais do que apenas a questão da solidão de um pertencimento amoroso, mas de muitas vezes a falta de sentido de um sentimento de pertencimento local. A casa não é meu lugar, eu não me sinto abrigado aqui, esse lugar aqui onde eu estou não é o meu lugar, não é o lugar das minhas raízes, e muitas vezes você e eu nos sentimos assim. Então existe essa solidão emocional, que é estar sozinho sem pessoas à sua volta, próximas. Existe a solidão social, que é estar no meio da sociedade sem ter essa questão de pertencimento, propósito de vida, time, lugar com quem eu me reúno. E essa existencial, de estar absolutamente em qualquer lugar do mundo onde eu esteja, um sentimento de abandono, de que eu preciso de um Deus e eu não sinto esse Deus, e eu sinto essa solidão profunda cósmica. E eu queria te perguntar se você já sentiu ou sente alguma dessas. E aí, pode falar se quiser, é um lugar que a gente tem uma troca interessante. Há uma solidão, todos nós temos necessidades, podemos aprender a viver sem alguns dos afetos que são tão importantes para a nossa vida, mas não venha me dizer que é o lugar natural, porque nós somos gregários, nós fomos feitos para viver juntos uns com os outros, nós fomos feitos para trocar, nós fomos feitos para fazer muitas coisas em conexão. Isso desde os primórdios, a gente sabe isso. Ao contrário, na polis grega, a sensação de grupo, a ideia de pertencimento, de que eu poderia morrer e eu não tenho problema, porque se eu morrer pela cidade, pelo gregário, pelo senso comunitário, é válido, porque o senso comunitário era muito forte. Hoje, o individualismo é que é a premissa de pensamento, e nós precisamos pensar para onde isso está nos levando e que tipo de discurso a gente tem ouvido a respeito. A gente precisa sim, talvez, diminuir a importância do amor romântico em detrimento do amor afetivo, dos amores fraternais, irmãos e amigos, e de outros tipos de relações sociais comunitárias e sociais, que podem estar tão importantes e ser tão importantes, como eu falei semana passada na live que a gente estava conversando sobre amizade. Então, quais são as causas disso hoje? Tecnologia é uma delas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que trabalha muito, conhece muito essa área de tecnologia, de inteligência artificial, e outras pessoas nós temos conversado sobre para onde nós estamos indo, para onde você acha que vai. Pois você e eu nem imaginamos ainda onde nós vamos parar, porque há muito ainda a se pensar sobre onde nós vamos parar em relação à inteligência artificial. O fato é que as redes sociais, WhatsApp, a gente fala muito de mídia social, mas quase não se fala de WhatsApp, e aí as pessoas que me conhecem, alguns pacientes meus, podem até brincar que eu sou meio inimigo do WhatsApp, mas é porque ele nos traz uma enorme praticidade, mas ao mesmo tempo uma enorme deformidade do nosso cérebro, da nossa atenção e da nossa vinculação, porque nós nos conectamos com muitas pessoas de forma absurdamente basal, banal, simplista, funcional, quase que utilitarista, e ao mesmo tempo que nos ocupamos demais disso,
nos acabamos desconectando demais. Então, se você puder evitar gravar áudios e ligar para alguém, faça isso. Muitos amigos de verdade hoje, especialmente da geração 35, 30 menos, estão escolhendo fazer isso, e é muito importante. Então, a tecnologia é uma delas, é uma das formas muito práticas de se viver, é verdade, mas que tem nos tirado muito da intimidade. Mobilidade, ou seja, a gente pode hoje mudar de cidade, vai para um canto, vai para outro, viaja. Tanta gente foi morar em Portugal. Isso é uma coisa que no passado era mais incomum, a não ser em grandes migrações em épocas de guerra e coisas desse tipo. A questão da urbanização, prédios verticais demais, a arquitetura social mudou completamente. Viver em grandes cidades. Eu fui criado aqui em Niterói, embora fosse para Maricá, e eu tenho uma história para contar interessante. Eu lembro que eu entrava naquele clima da cidade de Maricá, rural, meus primos e tudo mais, a gente entrava no Fusca do meu avô e ia levar roupa para lavar, numa lavadeira. E aí a gente ia para aquela estradinha, meu avô de fusquinha dele lá, não sei o quê, e aí ele, bom dia, boa tarde, bom dia, todo mundo que passava, eu falei para ele um dia assim, vô, você conhece todo mundo te cumprimenta. E aí depois eu entendi muito bem que, na verdade, esse clima de todo mundo realmente quase se conhece, pelo menos de vista, e se não conhece, se cumprimenta, é o sistema social que funciona nas cidades do interior, às vezes até hoje. Então isso é grande diferencial para nós, ou seja, a urbanização que nos tira nessa verticalidade. Eu aqui, por exemplo, eu fiz uma coisa que eu sempre tentei em outros prédios e não consegui. Primeiro eu fiz amizade com o vizinho daqui, depois eu fiz amizade com a vizinha de lá. Agora eu estou tentando fazer amizade com os vizinhos de outra ponta. São 4 apartamentos por andar. E eu estou quase fazendo aqui uma comunidade. Eu fiquei brincando com eles que a nossa ceia de Natal vai ser na frente do elevador. A gente já faz o ano novo e junta as coisas. Esses 3 apartamentos que a gente é amigo e ficou muito junto. Então, ou seja, o que você está fazendo para reverter esse processo? Ligando para as pessoas em vez de mandar áudios, apenas que o áudio não representa interação real. Fala, Eduardo, beleza? Bem-vindo. Lara, quem entrou aí? Angelina, Cláudia, já falei, muito bom. Então, o que você está fazendo para reverter o processo de solidão compulsória, social? Pode ser que você não se sinta sozinho, mas de fato a sua alma está desconectada da real vida comunitária. Algumas pessoas já conseguem perceber isso e conseguem reverter esse processo. Outras têm muitos amigos e se relacionam muito com esses amigos. Como é o seu caso? O que você está fazendo? De quem você se afastou e precisa se reconectar? Que tipo de interações de inteligência artificial ou sociais que você acha que são amizades, que são relacionamentos, mas na verdade não são? Por isso, a última é a televisão. A gente quase que abandonou essa ideia da televisão porque as mídias sociais nos tomam muito tempo, mas não. O que é mais comum hoje é que a nossa casa virou um centro gravitacional tão aconchegante, tão confortável, que a gente não quer sair. Maravilhoso se a gente ficasse em casa com outras pessoas para interagir, para jogar, para conversar. Quantas vezes a gente tem que mandar desligar as telas para que as pessoas possam interagir? Quantas vezes a gente dentro de casa interage de verdade? Então a nossa casa virou um lugar de isolamento, quase uma trincheira, para que nós não nos conectemos com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos criar laços afetivos, nos disciplinar para isso, adquirir capacidades relacionais que nós perdemos com o tempo. Algumas coisas que eu anotei aqui importantes. Muitos de nós fomos feridos por pessoas, feridos por amizades, feridos por casas muito ocupadas, pessoas trabalhando demais, e isso foi moldando os padrões de comportamento e até nossa forma de pensar, né? Então, essa questão é muito pesada. Por que a gente se isola? Por medo também, fora as causas tecnológicas, fora a questão mobilidade, urbanização, social, televisões, praticidade. Nós nos isolamos também por causa de medo, traumas que nós tivemos que nos fazem fazer isso. Nós também perdemos
a capacidade de comunicação, ou seja, homens então, meus amigos, eu falo com vocês, nós homens, todos os dias, atendo vários homens como terapeuta aqui, e eu sempre jogo para mim também, nós homens temos uma enorme capacidade de nos comunicar em relação a emoções. Muitos chegam num processo terapêutico e precisam reaprender a falar, então, aconteceu isso, e aí caiu o poste, aí o poste caiu, e as pessoas morreram, e você está me contando uma coisa que eu li no jornal. Eu quero que você fale o que você sentiu quando você viu aquela pessoa morrer. Eu quero que você fale o que está passando por dentro de você. Quero que você fale do que você está assim, qual o seu medo. Mas teve alguma hora que a gente começou a se fechar e perder a coragem de conversar com as pessoas dos sentimentos. Porque nós vamos ser julgados por eles, porque nós vamos ser triturados pelos comentários dos outros, porque vão banalizar o que eu falei, ou porque não vão valorizar o que eu falei, seja como for, eu preciso retomar a minha capacidade comunicacional. Já falei sobre isso, as 5 níveis de comunicação, e o penúltimo deles, quase o mais sofisticado, é o falar das nossas emoções. O último é outra história. E além disso tudo, nós também, muitas vezes, fomos colocados nesses lugares de dor e de sofrimento, de falta de atenção, e muitas vezes esse lugar de falta de atenção colocou nosso auto-amor lá embaixo. Então a gente se acha às vezes tão não amado, tão abandonado, acha que foi desprezado e que ninguém vai prestar atenção, ou que a gente vai ser pesado, cansativo, e não quer dar trabalho para ninguém, e é por isso a gente se fecha e perde a habilidade ou a coragem de se abrir. Vou ler um pouquinho do que vocês estão falando aí agora. Márcia Teodora Acessórios falou aí com a gente o seguinte: é isso, as decepções vão nos isolando como uma espécie de proteção para evitarmos novas tristezas. Pura verdade. A gente tem que ser ousado e corajoso. Já contei aqui uma vez umas decepções que eu vivi, uma em especial. Tem alguém apertando o coraçãozinho, aperta aí para chamar a atenção das pessoas lá fora para virem para a nossa live, para a gente participar também. Apesar de eu ter mudado o dia, tem bastante gente, né? E aí, eu passei um momento muito difícil, e eu conversando com um amigo meu, eu falei, cara, eu não acredito, joguei a toalha, para mim chega, não aguento mais. Aí ele falou assim, cara, foi assim até com Jesus. Ele foi traído, abandonado pelos amigos, não levaram a sério os sentimentos dele, não acompanharam a dor dele. Por que comigo e com você vai ser diferente? Nós vamos fazer isso, nós vamos sofrer isso. E é verdade, é preciso uma resistência corajosa para continuar amando e se abrindo e sendo amado. Fala aí, o Eduardo falou pra gente aí, as redes também criam bolhas e isolam muito as pessoas, verdade, isso que a gente estava falando. Restringem as conversas, é verdade. Banalizam, né? Se tornam superficial demais, Eduardo. Você tem toda a razão. Isso é muito importante a gente botar nessa tecla. E a Luísa também está falando aí. Tem aquela solidão em que estamos cercados de pessoas queridas, perfeito, mas nos sentimos sozinhos num desafio, sem ninguém do lado de fato para enfrentar tudo aquilo. É verdade, há muita gente que se sente muito sozinho. Eu tenho o privilégio de caminhar na intimidade de algumas pessoas que falam que às vezes estão cercadas de colegas de trabalho, de colegas de faculdade, estão cercadas socialmente, mas não conseguem se sentir verdadeiramente amados. É preciso perceber se é a gente que não está conseguindo se entregar e se deixar amar, ou se realmente aquele ambiente é um ambiente de trabalho, um ambiente social, ou se a família é uma família muito desconectada. É importante pensar nisso. Eu me lembro também de gente casado se sentindo muito sozinho, que tem uma relação de casamento muito prática, muito funcional e pouco profunda. Me lembro de uma mulher que me contou algo muito doloroso, já tem muito tempo, eu posso falar, ninguém vai saber quem é também, que ela estava se relacionando sexualmente com o marido e a dor era tão grande da falta de conexão, era apenas visceral, corporal, carnal, que ela virou para o lado e começou a chorar, e ele transando nem viu que ela estava chorando enquanto estava transando. Ou seja, a gente pode estar conectado com pessoas, mas como a Luísa falou, o Eduardo, são conexões muito vazias, né? Então a gente precisa enfrentar isso. Agora, além da baixa autoestima,
de não termos coragem, de termos traumas, medos, a tecnologia, a urbanização, as constantes mudanças que fizemos nas nossas vidas, a televisão, as séries que nos engolem, nós também podemos pensar uma coisa que talvez você pense que você não faz, mas faz, e eu também, tá? Já perdi minha ilusão a respeito de mim mesmo, é o egoísmo, tá? Porque você já foi ferido, porque você vive ocupado demais, porque estamos extenuados e cansados, farinha pouca, meu pirão primeiro, e por isso a gente fica muito sozinho e acaba ficando egoísta. Me lembro quando um grande amigo meu sofreu um acidente grave e que de cara ele ficou em coma muito tempo, e eu fiquei visitando ele, caminhando com ele algum tempo, indo no hospital 2 vezes por semana, era lá no Rio, muito longe daqui, e eu arrancava o meu couro para conseguir ir para lá, e comecei a falar mal e criticar os amigos logo de cara da Asa Delta que o abandonaram no acidente que ele sofreu. A galera toda some, né? Ninguém quer estar nessa hora em que o cara está sofrendo. E aí passaram alguns meses, ele melhorou do coma, foram experiências lindíssimas, mas eu mesmo percebi que eu não dava conta de dar aquilo que eu achava que podia dar. E eu realmente não dou. A gente tem que reconhecer que o mundo não é perfeito e eu faço parte desse mundo cheio de desamor, incapaz. Então eu estou pronto e toda hora faço isso, talvez toda semana, faço isso com as pessoas, até com pacientes, até com pessoas que eu gostaria de estar mais coligado, mais acolhedor, e não consigo. Então eu preciso olhar para mim, você também, e perceber que muitas vezes a gente reclama muito do isolamento do mundo, da falta de amor, mas eu sou daqueles que na verdade estou ali num lugar de isolamento, de egoísmo, de egocentrismo, uma palavra melhor, né? Então a gente precisa pensar, muita hostilidade, muita agressividade e tudo mais. Também você pode estar passando um momento da vida, e aí esse momento vai passar, momento de separação, de viuvez, momento icônico, em que você se marginalizou sem perceber e foi ficando, a vida trouxe isso. Tem uma frase de Agostinho de Hipona que fala assim: tu nos formaste para ti mesmo, Deus, e nossos corações não têm repouso enquanto não descansam em ti. Eu acho essa frase muito interessante porque ela fala que existe também um outro componente dessa solidão, que é a existencial. E nós temos, alguns autores clássicos falam sobre isso também, de que nossa identidade tem eternidade dentro de nós, que nossa identidade é conexão, e que nossa alma repousa nesse contato com os outros e com a manifestação de Deus. Oi Larissa, bem-vinda também, Raquel, gente que chegou aí, bem-vindo também. Já caminhando para o final da nossa live, esses efeitos da solidão, vocês já sabem, a gente já comentou ao longo dela um pouco mais, mas nós precisamos reconhecer que isso traz tristeza, depressão, choro, às vezes egoísmo, agressividade. A depressão não é só melancolia, é também falta de energia e às vezes agressividade. E a solidão, lembro sempre, não a solitude, mas a solidão gera esse tipo de coisa. Comportamentos compulsivos, alcoolismo, drogas, o alcoolismo imperando na nossa sociedade também tem a ver com solidão. É uma maneira de trazer uma alegria e tapear todo comportamento compulsivo. Tudo que a gente faz demais manifesta alguma coisa de menos dentro de nós. Decora isso. Tudo que a gente faz demais manifesta alguma coisa que há de menos dentro de nós. Se nós estamos bebendo, nós estamos comprando, se nós estamos vivendo intensamente, exageradamente alguma coisa, é que há algo de menos. Ô Jaqueline, para termos prazer nas amizades, na profissão, na família, em tudo é necessário ter autoconhecimento, até para saber se quer permanecer nessa conexão ou não. Maravilhoso, pura verdade. A gente precisa se conhecer, se amar, gostar de ficar sozinho também, para poder aprender a ficar com pessoas à nossa volta e não querer que a pessoa e as pessoas, os amigos, supram aquilo que você mesmo tinha que se dar, ou Deus tinha que se dar. Ou seja,
Se eu não gosto de mim, eu não vou conseguir repor com o amor de ninguém esse buraco enorme que está dentro de mim. Márcia, amor é essa frase amo essa frase de Agostinho. Minha alma repousa quando busco maior conexão com Deus. Sem dúvida. Atrás de todo excesso há uma falta. Verdade, Fátima, essa frase é conhecida e muito boa. Fátima é terapeuta também. Então, isso, indo finalmente, como a gente já está comentando aqui um pouco do que a gente pode fazer para melhorar nossa condição. Então, admitir o problema. Admitir que nós estamos egoístas, isolados, com medo, sem coragem, amedrontados de nos conectar com as pessoas. Admitir que temos sido egoístas também. Admitir que o mundo está indo para um buraco que a gente tem que fazer uma certa resistência. Hoje eu estava mostrando para um paciente aqui um livro que eu acho uma leitura obrigatória para o mundo de hoje, que é de um dos caras que foi diretor do Google, que ele fala sobre isso. Eu já falei desse livro, Liberdade e Resistência na Economia da Atenção. Como evitar que as tecnologias digitais nos distraiam dos nossos verdadeiros propósitos. Hoje, o dinheiro não é mais ter terras, não é mais o ouro, não é mais o conhecimento só. O dinheiro hoje tem a ver com a atenção. Se as mídias conseguem a nossa atenção, elas ganham dinheiro. Então, elas fazem de tudo para roubar você do que você gostaria de fazer na sua vida e fazer o que elas gostariam que você fizesse. Por isso, a gente vai precisar trabalhar como quase uma resistência social para manter nosso foco, nossa atenção, nossos objetivos e nossas conexões também. O que pode ser alterado na nossa vida? Trabalhar nossa autoestima, nosso medo, nosso negativismo, enfrentar riscos, ousar se relacionar. Se não funcionou, tenta de novo, e de novo, e de novo, porque a gente acaba encontrando gente boa, gente amiga, gente especial. E para começar, comece se tornando alguém assim. Coloca uma lista de qualidades que você quer ter num amigo, numa amiga, e quando terminar essa lista, coloque: esse é o desafio para você ser. Você primeiro tem que se tornar isso antes de querer que o outro seja, né? Aprender essas habilidades, perceber suas falhas, perceber o que tem dificultado as suas relações, ouvir mais o que as pessoas têm a dizer, como foi falado aí mais cedo também, pela Jaqueline, se conhecer e perceber que às vezes eu mesmo tenho afastado as pessoas de mim por causa de minha intolerância, pela minha inabilidade, grosseria, minha incapacidade de transigir sobre aceitar a opinião do outro, ouvir o outro, tantas coisas que podem estar dificultando. É muito importante a gente pensar sobre isso. E buscar conexão espiritual. Mais do que nunca temos percebido que se você talvez não crê em Deus, a conexão com a natureza é uma manifestação espiritual transcendente, necessária e muito importante para que você se alimente a alma e não se sinta sozinho, se sentir conectado. Por exemplo, é muito difícil você subir o costão de Itacoatiara, sentar naquela pedra majestosa e não se sentir conectado com o cosmos, com o universo, com algo maior que você. Isso é senso de propósito, isso te conecta, isso afasta um pouco a solidão. Então, o próprio Deus é uma manifestação de trindade. O próprio Deus não é só. O próprio Deus não é um só, não vive sozinho. O Cristo tinha 3 melhores amigos, Pedro, Tiago e João, além de estar conectado com pessoas. Então, essa ideia de que fomos feitos para ficar sozinhos e que o lugar confortável é esse, é uma balela, tá? Muito tem se pregado sobre isso, muito tem se falado sobre a capacidade de estar sozinho. É maravilhoso, ok, mas não faz parte da nossa ancestralidade, não faz parte da antropologia, da sociologia, nem da psicologia. Precisamos sim, numa sociedade como essa, nos conhecer e entender o que e por que não estamos conseguindo nos conectar e viver profundamente relacionados. Verdade, Eduardo falando aí, é muito importante ouvir uns aos outros, né? Então, eu já falei aqui, eu quero ver se no finalzinho de novembro agora, ou no início de dezembro, eu vou fazer um encontro aqui na minha casa. Tem um monte de paciente meu, ex-paciente, gente. Por que eu vou fazer isso?
Gente, é só para trazer nossas comidas, juntar junto, não é para juntar, não é nenhum curso, não é nada disso, mas fazer uma dessas lives juntas para as pessoas se verem, se conectarem. Eu gosto disso, e a gente vai fazer também uma pegada, como sempre, ao final de uma busca espiritual. Então essa é a ideia, tá bom? Gente querida, vamos passando para o momento final, em que eu sempre vou numa pegada de espiritualidade, fazendo uma oração e tocando uma música que possa nos falar sobre alguma coisa, sobre conexão, sobre solidão. Semana passada eu falei um pouco sobre isso, por isso eu repeti. Agora, falando de amizade, eu falei do inverso. Falei sobre conexão e sobre solidão. Eu cantei aquela música assim, ó. Meu irmão, eu preciso de ti. Meu irmão, eu preciso de ti, pois Deus colocou em ti graça para mim. Meu irmão, eu preciso de ti. Tem milagre, afeto, abraço em outras pessoas que elas precisam, e é você que é o agente disso. Então meu desafio é que eu e você possamos sair dessa live pensando: como eu posso tocar pessoas? Como eu posso mudar o meu padrão de vida e rever o que é prioridade? E entendendo que toda a riqueza que eu tenho não faz sentido nenhum se eu não partilho a riqueza maior, que é a minha alma, com as outras pessoas que estão em volta de mim. E aí eu gosto muito de uma música, aí eu vou falar um pouco mais da pegada espiritual, que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vou botar aqui pro piano aparecer. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Amigo de Deus, né? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu Deus, meu bom amigo. Deus, obrigado por quem estava aqui junto, partilhando comunitariamente desse momento de troca. Obrigado pelas pessoas também que estão ouvindo mais tarde, participando, vendo do Spotify ou qualquer outro lugar, Instagram. Mais importante que tudo, eu te peço que a gente aprenda alguma coisa juntos e produza em nós uma ardência, um incômodo, uma resistência e um lugar para o qual nós devemos ir. Esse incômodo seja profundamente útil, positivo e saudável, e não constrangedor e doloroso. Seja algo que nos faça viver uma vida mais aberta e corajosa. Dá para nós a tua coragem de amar gente como a gente, mesmo sabendo que seria traído. Dá para nós doçura, capacidade, coragem, força para vivermos
e não aceitarmos qualquer injustiça achando que isso é banal, ao contrário, sermos gente que faz diferença onde quer que esteja. Essa é a minha oração. Gente querida, uma alegria a gente estar junto aqui mais uma vez, nossas lives de quarta. Eu acho que semana que vem eu devo fazer quinta de novo, mas eu aviso vocês aí e a gente vai fazendo juntos, tá bom? Fica gravado, se quiser manda para alguém. Uma delícia a gente estar juntos aí e vamos para mais outras para semana que vem. Esse tema eu estou gostando muito. Nossas humanidades é um preâmbulo sociológico. Para onde está indo a humanidade? De onde vem nossa antropologia? E daí a gente tira vários temas interessantes. Muito bom. Edu, muito legal a gente estar junto, cara. Vocês todos, é uma alegria, uma honra para a gente caminhar, viu? Um beijo no coração, até semana que vem. Tamo juntos, vamos juntos.